Não sei o motivo, mas Deus me deu uma direção hoje. E quem acredita que Jesus ainda cura hoje? Quem acredita que não depende de você a cura para acontecer? Quem acredita nisso? Tem alguém com dor aqui, irmãos? Tá doendo aonde, filho? Dói, mas dói mesmo? Mas a dor ela é do quê? Cansaço? Mas é cansaço ou é enfermidade? Começou a doer quando? Levanta, por favor. Amém, irmãos? O Alisson, o que eu falei para você? Então, filme. Meu ajudante. Amém, irmão? Está conversando. O que acontece? Você acredita que uma gravação pode fazer uma pessoa ser curada em outro lugar? Você acredita nisso, irmão? Amém? Quem que cura? Jesus. Mas quem que ele usa? Diga homens. Homens. Amém? Fecha o olho, filho. Fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado. Livre. Pode testar a perna. A dor está aí? Oi? Saiu. Está saindo. Tem mais alguém com outra enfermidade? Enquanto está saindo ali? Dor. Irmãos, ó, escute aqui, ó. É dor. Não é outra coisa não. Amém, irmãos? Amém? Presta atenção aqui, ó. Dor. Tem alguém com dor? Gente, irmão. Qual o nome daquele irmão lá atrás? Pedro. Tem alguém com dor? Não, ela não tem dor agora. Ela tem enfermidade. É diferente. Então fecha o olho. Filha, bota a mão, fecha o olhinho. Não faz força, é só fechar o olho. Relaxa aí você está muito. Vem cá, filha, encosta nas costas dele, só encosta. Fala: obrigado, Jesus. Pode tirar a mãozinha, filho. Cadê a dor, filho? Oi? Saiu. Por que saiu? Jesus. Foi ela que curou? Jesus. Foi ela? Ela botou a mãozinha, né? Jesus usa pessoas, irmãos. Amém? Amém? O senhor ouve direito? Não é porque eu vi que eu gritei. O senhor não ouviu muito, não. Tem um problema? É fechado? Como é que é? Eu ouvia bem, mas... fecha esse lado aqui para ver uma coisa. Fecha com a mão, com sua mão, fecha. Tá ouvindo? Então fecha. Livre. Cria o que precisa ser criado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Não faz força para receber. Não depende de você. Não depende de você. Amém. Depende de você aceitar o que Jesus está fazendo. Amém. Ele te ama, homem. Ele te ama, homem. Não é por merecimento. Amém. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vira para lá, por favor. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Isso é legal, né? Eu gritei com o microfone, ele não me ouviu, vocês viram? Tá me ouvindo agora? Glória a Deus, Jesus. Pedro, você tá me ouvindo, Pedro? Olha para mim aqui atrás. Você não me ouviu com o microfone, Pedro. E você tá me ouvindo agora. Se fosse você, eu pulava, cara. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Toda honra e toda glória seja dada a quem, irmãos? Seja dada a quem, irmãos? Toda vez que nós vamos em um lugar, o meu coração, quando chegou aqui, irmãos, Deus falou no meu coração sobre fé, mas sobre merecimento também. E Deus falou no meu coração que tem pessoas aqui dentro que tem muito tempo, que estão vivendo com alguns tipos de problemas que não resolvem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe quando a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos ali com aquele problema? Não é isso, irmãos? Não são 12 dias, não são 12 horas, mas são 12 anos. Alguém aqui já teve um problema de 12 anos? Mas muitos problemas que nós temos fazem a gente perder a fé. É verdade. Fazem a gente olhar para a circunstância. Faz a gente criar um evangelho paralelo. Faz a gente dizer, não, mas se Deus quiser. Quem acha que eu perguntei para Deus se podia orar por Ele? Quem acha que se eu perguntei para Deus? Você tem razão, eu não perguntei para Deus. Nós temos uma ordem do Senhor: ide e curai os enfermos. Você não precisa ficar perguntando para Deus uma coisa que Ele já te pediu, irmãos. Sim ou não? Ide e expulsai os demônios. Não, Deus não quer que eu seja curado. Diga, isso é mentira. Diga, isso é mentira. Quem já falou consigo mesmo isso? O que você faz com você mesmo? Diga assim, eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Para Deus, diga, para Deus, não há algo difícil. Mas Deus nos deu a autoridade a coisas que Deus não faz sem nós. Você está entendendo? Quantos anos você ficou sem ouvir, irmão? Desse jeito aí? 10 anos. Quantos anos? Você está me ouvindo bem? E agora, você está me ouvindo bem? É porque às vezes a pessoa acha que está lendo lábio, sabe, gente? E eu estou bem rouco, viu, gente? Bem rouco. 10 anos. Em 10 anos, ele não encontrou um crente que botou a mão nele. Quantos crentes tem aqui dentro? Não é uma vergonha para a gente isso? Você acha por acaso que eu sou especial, mais especial que você? Quem orou foi ela. Fé é uma coisa que os discípulos tinham sem Jesus ter morrido na cruz. Quem sabe disso? Caminhar debaixo de uma palavra não é a justificação, é crer. É crer. É uma autoridade, é uma delegação, é um comissionamento do Senhor para você. Sabe, tem pessoas que têm guerras espirituais, que elas ligam para mim há 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 anos para que eu ore. E o mesmo problema. Você acha que o que está errado é a minha oração? Ou a maneira dela crer? Sabe o que Jesus falou? Se vocês tivessem ouvidos para ouvir e olhos para ver, de fato, eu os curaria. É interessante que eu creio que naquele local não tinha ninguém sem olho, sabe, irmãos? Não tinha ninguém sem ouvido. Porque na verdade, às vezes nós ouvimos, mas não ouvimos
porque ficamos com aquilo que nós pensamos. Às vezes nós olhamos para nós. Você viu, irmão? Posso te usar como exemplo, irmão? Te amando. Posso te usar como exemplo? Pode ficar aí. Você viu que quando a gente pediu para o irmão para orar, ele criou fé no coração dele? Nós precisamos aprender a receber. Há momento de você dar e há momento de você receber. E isso não é ruim ou errado. Quem gosta aqui de receber um abraço? Quem gosta de receber um pratinho de comida na mão? E quando aquele amigo seu, a sua esposa, seu esposo, traz um cafezinho gostoso assim, fala assim: pensei em você. Não é bom? Deus tem coisas que Ele deu pra gente que Ele quer que a gente receba. Ele quer que a gente usufrua. Mas sabe o que a gente faz? A gente chega diante dele e diz: Deus, eu orei ontem, eu jejuei, eu busquei, eu fiz. Ou a gente diz: não, Senhor, tu sabe, né? Eu estou em pecado. Ontem eu não consegui te buscar, eu não consegui. Você percebe que nessa relação sempre você olha para você e nunca para Deus? Quando você age dessa forma, é como você está. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas Deus, Ele é imutável. Sabe o que é algo imutável? É algo que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita comigo isso. Ele é o mesmo ontem. Diga comigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta que eu faço para você: eternamente tem alguma lacuna de tempo? Diga não. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Sabe o que nos separa do milagre? Sabe o que nos separa de conhecer a mão do Senhor? Chama-se ignorância. O não conhecer, o não enxergar, o não se abrir para isso. Às vezes nós dizemos que nos abrimos, mas já chegamos cheio. Já chegamos com um conhecimento, ou debatendo, ou querendo mostrar para os outros. Quantas vezes eu fui orar por pessoas e a primeira coisa que a pessoa olhou para mim e disse assim: mas olha, pastor, eu também sou usada por Deus. O que vai mudar para ela receber uma oração, ela dizer que ela é usada por Deus? Diga para mim, irmãos, o que vai mudar? Vai. Ela me gera falta de fé. Eu digo assim: Jesus, lava o meu coração, porque eu tenho que ignorar a vaidade dessa pessoa, está entendendo? Para amá-la. Como é complicado, né, irmãos? Precisa disso, irmãos. Sabe o que é bom? É nós estarmos em um lugar onde Deus está fazendo algo. Aleluia. E não importa quem está sendo o ministro do local, não importa quem que Deus está usando, contanto que o Senhor esteja fazendo algo. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando a gente está em casa, ninguém está vendo, e você ali se posiciona para orar, ou no seu carro dirigindo, e de repente você sente Ele enchendo aquele ambiente, porque você conseguiu ligar o teu coração nele. Agora a pergunta é: se Deus está sobre toda a terra, Ele de fato encheu aquele ambiente, ou eu me abri para perceber Ele? Consegue perceber isso? A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. Está aí sobre toda a terra. Está no prostíbulo, está no cemitério, está na cachoeira. Sabe o que separa a gente de Deus? Diga de novo: ignorância. O meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Diga: não conhece.
Não conhecer é ignorância. Sim ou não, irmãos? É não conhecer, não é ignorante de bruto, é de não saber. Mas sabe o que mais tem esse texto? Não conhece as Escrituras? E o poder de Deus. Como nós ficamos limitados quando a gente não conhece o agir de Deus. Alguém sabe o que é a glória de Deus? Te dou R$10, eu passo um Pix agora, se alguém souber o que é a glória de Deus. Falamos tanto que estamos debaixo da glória de Deus, que queremos a glória de Deus, mas nem sabemos o que é a glória de Deus. Alguns acham que é poder, unção, fogo. Eu senti muito poder. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus é a sua bondade. Moisés pediu para ver o Senhor, a sua glória, e a Escritura diz que a sua bondade passou diante de Moisés. Mas para que Moisés pudesse enxergar a glória de Deus, ele teve que estar escondido atrás da fenda, atrás da rocha, que representa Cristo. Amém, irmãos? Por isso que Cristo é o meio, a porta, o caminho. Mas por que Cristo fica nos escondendo? Porque quando Deus olha para Cristo, Deus vê santidade. Quando Deus olha para Cristo, Deus vê alguém que é puro em Deus, separado totalmente para Deus. Quem sabia que a palavra santidade não é não pecar? Pastor, eu sempre ouvi isso. A palavra santidade, santo, no seu significado, significa separado. Diga separado. Quando eu me separo para algo, eu estou para aquela coisa. Se eu me separo para Deus, eu estou santificado. Está entendendo? Quando a gente fala de conceito de pecado, a gente fala de errar o alvo. Se eu erro o alvo, eu não estou separado nele. Sim ou não? Está entendendo? Então, às vezes, a gente associa um ato ou uma atitude quando é mais do que isso. Tem pessoas que não fazem nada errado e vão para o inferno. Porque errado para Deus é não aceitar o que Ele fez. Ou alguém acha que alguém aqui vai para o céu sem Cristo? Não, mas fulano é tão bom, só falta Jesus. Falta tudo, irmão. Não é só Jesus, é o Jesus, é a salvação, é a justiça, é o perdão. Toda a criação, tudo foi feito em Cristo. Então não é só Jesus, é o Jesus. E a palavra Jesus significa Cristo. Jesus Cristo, o ungido para libertar. Ele recebeu uma capacitação do Pai como homem. Ou alguém acha que Jesus veio na terra como Deus? Porque eu já vi muito crente dizer, mas era Jesus. Se Jesus viesse na terra diferente de nós, não era justo ele cumprir a lei. Quem entende? Porque se ele fosse Deus, não era tentação. Ou a Bíblia não diz que ele foi tentado em todas as coisas? A Bíblia diz que ele se esvaziou, então ele era homem. Amém, irmãos? Ele optou em se esvaziar. Ele se fez escravo de Deus, porque se sujeitou ao caminho de Deus, à orientação do Senhor. E eu vejo as pessoas dizendo, não, mas nós temos que obedecer, obedecer, obedecer. E eu não gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Porque ela traz uma conotação de obrigação. Alguém aqui já acordou com uma espada do anjo na cara te obrigando a fazer algo? Fala a verdade, irmão.
Alguém aqui, de repente, estava caminhando, veio um poder de Deus e fez você ir para um lado, para o outro, alguma coisa assim? Alguém aqui já? Sim, irmãos. Fale comigo, diga não. Quero ouvir sua voz, eu quero saber se você está ouvindo. Eu quero fazer você pensar sobre isso, porque às vezes nós dizemos, não é a vontade de Deus, mas em nenhum momento você vai ver Jesus invadindo a vida de ninguém. Ou ele invadiu? Ele disse, o que tu queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que as pessoas precisavam? Quem acha que ele não sabia? Quem acha que ele sabia? Vocês estão tímidos por quê, irmão? Quem está na frente sou eu e vocês aqui estão tímidos? Jesus sabia sim. Agora, aquela pessoa tinha que ter consciência que estava entregando aquela área para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não pode ser uma coisa na sorte, se Deus quiser. Então, quando fala de obediência, é um conselho de Deus. Por que conselho? Porque Ele não te obriga. Inclusive, Ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer e quiser fazer. Mas se não quiser fazer, vai ter esse problema aqui, ó. Sim ou não? Sim. Tem ou não tem opção? Então ninguém está preso a fazer algo. Agora, por que fazemos? E isso é outra pergunta muito importante. Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e começam a fazer, para que Deus faça algo por elas. E isso também afasta a mão de Deus. Sabe por que afasta a mão de Deus? Porque mais uma vez você está olhando para você e não para Ele. Pastor, mas isso acontece, claro, na caminhada nós começamos assim. Amém, irmãos? Mas chega um momento que Deus começa a parar de fazer e você começa agora a se colocar aos pés dele e dizer, Senhor, eu preciso disso. Já fiz de tudo. Quem já disse isso para o Senhor? Quem já disse eu não aguento mais? Vocês estão muito tímidos. Eu já falei isso um monte de vezes. E eu tenho certeza que você já falou isso também. E a gente tem as máximas. Só não acontece comigo. É sempre assim comigo. É tudo extremo. Só que não é extremo. São coisas pontuais que não acontecem. E às vezes Deus não faz aquelas coisas porque Ele espera que nós venhamos a se sujeitar a Ele, se entregar para Ele, para que Ele comece a operar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Quem acredita que os discípulos realmente andaram com Cristo? Aí, até fiquei feliz agora. Todo mundo diz que os discípulos andaram com Cristo porque andaram com Cristo, sabiam tudo. Isso é verdade ou mentira, irmãos? Isso é uma mentira. Amém, irmãos? A Bíblia diz que se Deus não nos revelar, nós não recebemos. E eles estavam aqui na terra, caminhando com um homem, esperando um homem libertador. Eles não estavam esperando um salvador. Eles não estavam esperando alguém que fosse pagar pelos pecados dele. Olha que interessante, Jesus disse assim, olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá para a cruz, que eu passe por todo esse tormento. E aí tu sabe o que ele pegou e Pedro falou para ele? Jesus, não falei assim de ti não, Jesus. Você não vai morrer não. Nós te amamos. Irmão, isso é bonito ou não é? Claro que é bonito. Mas sabe o que ele estava sendo ali, irmãos? Satanás. Sabe o que ele estava sendo ali? Satanás.
ele estava tirando Jesus do propósito. Ele estava pensando nas coisas de homem, governo, libertar de Roma. Você sabia que Roma oprimia os judeus? Quem sabia disso? Então a briga deles era contra homens que os oprimiam. E a briga, entre aspas, de Jesus era com o que, irmãos? Quem sabe? Era com o coração do homem. Você sabia disso, irmão? Jesus não veio salvar a nossa vida. Pelo contrário, ele veio para que a gente perdesse a nossa vida. Você já leu isso na Escritura? Só eu li isso, irmão. Quem não nascer de novo, é necessário que você morra, Nicodemos. Negue-se a si mesmo. Tudo morte, irmão. Mas essa morte está relacionada a você se sujeitar ao conselho de Deus, se sujeitar aonde Deus está te direcionando, a você pegar na mão dele e confiar nele. Adão ali pecou e teve medo. Pergunto para você: Deus mudou? E por que ele teve medo? Fale comigo. Culpa. Ele parou de olhar para Deus e olhou para quem? Olhou para quem, irmão? Para ele. Olha o que Deus falou para ele. Quem te mostrou que você está pelado, cara? Ele estava se cobrindo. Agora ele estava querendo criar meios de se proteger. Quem que era a proteção dele antes? A pergunta que eu faço para você: o apóstolo Paulo fala que nós vivemos o ministério da reconciliação. Fazer de novo o que era antes de uma forma diferente. Você está reconciliado com o Senhor? Você está, irmão? Está reconciliado com o Senhor no Éden? Porque o Éden é o coração de Deus, amém, irmãos? Amém. A palavra sábado significa descanso. Há um descanso para Israel. Jesus é o teu descanso, irmão. O sétimo ano, alabacaçou de cai. O sétimo ano, irmão, era o tempo que os escravos eram livres. Era o tempo que a terra descansava. Era o tempo em que as pessoas paravam de fazer para contemplar Deus. Glória a Deus. Nós vivemos o sétimo ano de Deus. Vivemos a dispensação do descanso. Mas Deus sabe que a nossa alma, ela vem de uma alma órfã, solitária. E Ele diz assim: vós não estáis mais órfãos, não vos deixarei só. Eu lhes dou um espírito que clama a papai. Sabe o que é isso? É uma essência que começa a perceber Deus como papai. Talvez você nunca chamou o seu pai terreno de papai. Fecha o seu olho aí. Eu quero que você tente imaginar Deus de alguma forma, mas eu quero que você fale com a boca cheia assim: papai, meu papai, meu papai. Ah, papai. Sabe, irmãos, você precisa fazer mais isso, contemplar mais a presença do Senhor. Às vezes chegamos diante. Quem aqui lembra de como chegava diante do seu pai? E quantas pessoas aqui chegavam diante do seu pai e faziam assim: ó soberano Pai, por acaso eu posso pegar algo na geladeira? Tu me permites? Quem aqui já falou assim com o seu pai? Honra
não é uma entonação de voz. Honra não são palavras escolhidas, mas honra é saber que Ele é quem Ele diz que é. Deixa eu te dizer uma coisa, você dizendo ou não, Ele é o eu sou. Ele é. Ele é. O que nós precisamos fazer é trazer essa realidade para o nosso ser. E o nosso espírito tem que fazer que, independente das palavras, nós venhamos a honrar como Deus. Não tenha dúvida no seu coração que enquanto eu estou orando por libertação, por cura, eu tenho consciência que sem Ele eu não posso fazer nada. São só palavras se Ele não tiver. Eu estava até agora ali pensando, pegando texto, pegando coisa para um lado e para o outro, porque a gente é assim. E até agora eu abri a Bíblia. Talvez você não saiba, mas eu já citei vários versículos aqui. Vários. Porque o conceito do versículo não é você ler igual está aqui, é um princípio. Existem princípios na Escritura que não mudam. Deus se manifesta com pessoas, muitas vezes como elas esperam Deus. Como você quer se relacionar com Deus? Como aquele que está com um chicote querendo te bater, te punir? E sabe o que é triste, irmãos? É que às vezes as pessoas que estão lá no mundo fazendo um monte de coisa errada, elas não têm essa consciência do Deus mau. Aí as pessoas dentro da igreja querem para ter a consciência de um Deus bom, ficam dizendo, cuidado, hein? Deus vai te pegar. Ah, eu quero que Ele me pegue. Oh, eu quero que Ele me pegue, irmão. Porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Ah, só um instante na presença dEle, amai. Ai, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Quantas vezes eu já vi pessoas, eu vou orar pela pessoa e ela começa a ver Cristo, irmão, o rosto dela brilha. E ela começa a chorar e dizer, Ele está aqui. É tão bonito. E aí, queremos olhar para o carrasco. Queremos criar regras para nos colocar no controle. Sabe o que agrada a Deus? Diga fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 17, capítulo 17, verso 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou, dizendo: Jesus, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Sabe por que eu comecei a orar por você antes? Para que você não achasse que fosse uma atmosfera de unção. Tem alguém aqui ainda com uma dor assim, dor de cabeça? Dor. Sabe por que eu pergunto dor, irmão? Porque às vezes você tem uma enfermidade que não dá para saber na hora, amém? Amém? Mas talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas eu também quero ser curado. Tem mais alguém com uma dor que é palpável, que você sente? Tem, irmãos? Está doendo aonde?
Teu braço está doendo? Irmão, qualquer pessoa aqui que tiver uma enfermidade também, qualquer uma, eu quero que você ou bote a mão no coração, se você não puder tocar, ou você toque nela, amém? Feche o seu olhinho, não ora, amém? Eu vou liberar uma palavra e você vai receber a cura, amém, filha? O que você vai fazer, filha? Diga, não vou orar, amém? Deus, toca em todos aqui, eu te peço, Senhor. Todos sejam curados, inclusive aquela irmã. Que a unção do Senhor, a presença do Senhor, traga cura sobre este lugar. Óleo fresco sobre este lugar. Restaura e faz aquilo que não tem. Constrói aquilo que precisa ser construído. Vamos, órgãos, tendões, músculos, nervos, cartilagens, todo órgão que não existe, comece agora a aparecer, comece a ser criado, tudo aquilo agora que foi decretado, eu libero agora um decreto sobre você de morte, de vida, e anulo a morte, eu destruo a morte, e digo a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, tudo vai ser sarado. Irmã, procurador, está ainda aí? A sua dor, o seu problema, foi embora do mesmo jeito. Se você olhar para mim, ou para minha palavra, ou para você, você vai perder isso. Diga obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor me enxergou aqui, porque o Senhor é bom. Jesus morreu por mim também. Diga, Jesus morreu por mim também. Não é verdade, irmão? Será que ele tem filho predileto? Ah, se ele tiver, eu quero ser, irmão. Mas ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Quem se achega primeiro? Diga, sou eu. Mas se você chegar, irmão, diante de Deus, falando um monte de coisa, Deus vai ficar só te ouvindo. Pastor, mas às vezes eu preciso botar para fora. Tudo bem, ore, bote para fora, depois pare e fique contemplando o Senhor. Se você orar em línguas, comece a orar em línguas naquele momento. Pastor, não ore em línguas. Então, irmão, bota o fundo musical que nem esse e fica assim, ó. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E fica ali. Deixa ele falar no teu espírito. Amém? O que os discípulos não puderam fazer? Curá-los. Amém, irmãos? Amém. Mas por que o texto traz isso em ênfase? Porque os discípulos estavam curando. Amém, irmãos? Amém. Mas esse determinado problema, eles não tiveram fé para curar. Amém, irmãos? Amém. Você me acompanha? Amém. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula. Qual era o problema deles? Fé. Agora a pergunta que eu faço para você: o problema era do epilético? O problema era da pessoa que trouxe o epilético? Era de quem? Quantos anos, irmão, você estava com o problema? 10 anos. A culpa é de vocês. E tem muita gente aí fora que nós somos responsáveis por isso. E deixa eu te dizer uma coisa: evangelho sem poder não é evangelho. Quem está ouvindo? Porque o poder, o evangelho também é cura. Jesus levou sobre si as enfermidades. Jesus levou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação, o nosso pecado.
Então, se as pessoas não forem livres, nós somos responsáveis como igreja. Sabe quem o mundo espera, irmão? Diga, os filhos de Deus. Eles anseiam pela manifestação dos filhos. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia, só você procurar, está lá. Agora, se você não age como filho, você nunca vai manifestar o reino. Reino é autoridade, é governo. É o Espírito Santo dentro de você sendo emanado. Mas nos relacionamos mais com a nossa mente, com o que eu acho, com a televisão, com o vizinho, com o trabalho e com coisas terrenas. Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? Amém? Tem alguém aqui que tem a perna menor do que a outra? Menor. Tem não? Tem alguém com um caroço nos seios? Fica com vergonha não, ninguém vai ver seu caroço, só você. Tem alguém com algum caroço no corpo? Você sente o caroço? Você sente ele passando a mão? Oi? Fecha o olhinho, filha. Fala assim, obrigado, Jesus. Descruza o bracinho. Isso. Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Caroço, suma daí. Todo tipo de problema que vem desse caroço. Que ela receba um abraço do papai agora. E ela vai sentindo ali o toque do Senhor fazendo. Fogo de Deus ali. Sabe o que é legal? Quando eu ligo meu espírito com as pessoas, eu consigo enxergar onde elas oram. Eu vi a senhora orando debaixo de um pé de árvore, caminhando assim debaixo de uma árvore grande e falando com Deus. Sabia? Eu vi você caminhando, a árvore assim, e você falando com Deus algo, e Deus ouvindo a sua oração. Glória a Deus. Procura. Tá grandão aí o caroço? Tá sentindo a presença de Deus? Tá indo aí o caroço? Pode falar, irmão. Faz assim, Jesus, obrigado. Irmãos, existe uma coisa chamada milagre e uma coisa chamada cura. Milagre é assim, ó. A cura ela pode ser um processo. Amém? Você sente a graça de Deus, a presença de Deus? Eu senti um fogo sobre você. Você está sentindo calorão? Sim? E o varão tem o que, varão? Eu te vi, eu vi quando você levantou a mão. Fecha o olho e só faz assim com a mão. Obrigado, diga assim, obrigado, Jesus. Levanta, fica em pé, filho, fica em pé. Deus toca nele agora, Jesus. Do teu amor, Jesus. Pai, que ele sinta o teu toque agora, Jesus. Que o caroço saia agora, seja destruído. Todo problema na coluna, nas costas, nos músculos, na carne, sejam destruídos agora para a glória de Deus. Livre, em nome de Jesus. Amém, filho? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Oi? Procura o caroço. Eu tive uma visão como se você tivesse algo embolado na tua coluna, assim, ó. Não é só um caroço, é como se fosse embolado, assim, ó.
Oi? Um caroço de carne. Faz assim como eu faço. Obrigado, Jesus. Eu aceito esta cura do Senhor. E eu vou reconhecer a tua bondade. E vou compartilhar. Obrigado, Jesus. Amém? Aleluia. Pode sentar, filho. Irmãos, o que eu falei para vocês? Milagre e cura. Existem coisas que Deus faz num processo. E às vezes tem mais a ver com a pessoa do que com Deus. Porque se você testar Deus, não é honrar Deus. Percebe a diferença? Quem consegue perceber o que eu estou falando? Glória a Deus. Deus gosta de fé. Fé eu vou receber. Testar vamos ver se dá certo. Vamos ver se esse cara aí é de Deus mesmo. Estou curioso, qual é a palavra que ele tem para mim? Consegue perceber a diferença, irmão? Respondeu Jesus à geração incrédula perversa. Olha só, porque eles são incrédulos, eles são perversos. Quem está ouvindo isso? É impossível agradar a Deus sem fé. Porque fé não é dizer que Deus existe. Porque é impossível amar alguém se não tem como suportar ela, irmãos. Se você não for suporte de ninguém, você não ama ninguém. Então Jesus estava suportando eles também nesse sentido, sim ou não? Amém. Aleluia. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Desde aquela hora o menino ficou curado. Quem que Jesus repreendeu? Diga quem? Quem? O demônio. Então quando você for orar, não peça a Deus, dê ordem quando você orar por uma enfermidade, você dá ordem entendeu? Se é um problema de regeneração, você diz construa, cresça, que tenha tendões, que tenha nervos. Amém, irmãos? Amém? Por exemplo, existem pessoas, irmãos. Teve uma senhora lá na igreja que ela pegou câncer. E sabe o que aconteceu? Todo culto eu ia botar a mão nela. Eu disse assim: enquanto você não tiver o diagnóstico de cura, eu não vou deixar de botar a mão em você. Sabe por quê? Porque da nossa vida sai vida. Amém, irmão? Então eu botei a mão 1, 2, 3, 4, 5. E um dia eu senti paz e parei de fazer isso, irmão. De repente cheguei ela com o laudo. Cheguei lá, o médico disse que não tinha mais nada. Então não fique preocupado se você orou 1, 2, 3, 4. Olhe para a pessoa e diga assim: ó, estou contigo. Não acuse ela dela não ter fé. Porque afinal de contas Lázaro não tinha fé, estava morto, né, irmão? Né? Lázaro estava morto, então não tinha como ele ter fé. Ô Lázaro, vem para fora. Ele está morto. Então tem coisas que vai precisar da tua fé. Tem coisas que vai precisar da fé da pessoa. Tem coisas que o dom vai fazer acontecer. Tem coisas que a unção vai fazer acontecer. Amém, irmãos? Mas tem coisas que vão ser estancadas porque eu vou ser ignorante sobre aquilo. Por exemplo, essa enfermidade não tem jeito. É muito difícil. Não, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu tio foi assim. Isso aqui é genético. O que você está assumindo? É meu. Se é teu, vai sair daí, irmão? Vai sair daí, irmão?
Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, não importa se meu pai, minha bisavó, meu trisavó teve, eu não vou viver com isso. É se revoltar, não se conformar com esse governo onde Satanás é o príncipe. Está na Bíblia isso, irmão. Ele é o príncipe da ignorância, dos filhos das trevas. Você vai ser filho da luz ou das trevas? A palavra luz é conhecimento, irmão. Sabia disso? Se nós desligamos a luz, conseguimos enxergar o irmão do lado? Conseguimos, irmão? Está entendendo o significado de luz? Quando nós começamos a conhecer as coisas, nós somos libertos. Andamos nisso. Mas aqui os discípulos, eles tinham uma palavra, mas eles tinham culpa, porque Jesus não tinha morrido ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles não tinham o Espírito Santo para ajudar eles, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu. Quem lembra do texto que diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Quem lembra desse texto? O Espírito da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? A unção que vós recebeste vos ensinará todas as coisas. Então os discípulos aproximaram-se em particular. Oh, presta atenção, em particular. Por que em particular, irmãos? Porque eles não queriam ser expostos. Ficaram com vergonha. Sim ou não? Quem entende isso? Afinal de contas, tem algo errado e é comigo, tá entendendo? E normalmente é conosco, irmão, quando a gente vai orar não dá certo, amém? Mas como conosco, em que sentido? Deus é a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável. Jesus estava na terra como um ungido. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu uma palavra de Cristo? Ela recebeu? Não. Não. Ela entendeu que Jesus era a fonte. Ela foi lá e comeu o mel da rocha, ó, da dura pederniza. Vida, poder. Entende? Então existe um dos dois lados. Existem curas que são debaixo de uma autoridade. Existem curas que eu tenho que ir lá e tocar na orla, me sujeitar à condição do que for necessário até alcançar. Agora você precisa entender a condição daquela mulher. Ela estava com risco de morte, quem sabia disso? Mas não era da doença. Se alguém ali soubesse que ela estava sangrando, ela apedrejava ela. Quem sabia disso? Ela estava no lugar errado, da forma errada, e ela passou por cima disso tudo, porque ela tinha uma certeza: Jesus é a minha solução. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa convicção. Mas muitas vezes, para que a gente consiga arrancar de Cristo isso, a gente vai ter que se humilhar para Ele, abrir mão da nossa estatura, da nossa condição, do nosso intelecto. Amém, irmãos? Irmão, não tem gente inteligente perto de Deus. Tem gente que se sujeita a Deus. Não impressiona pessoas que ficam repetindo a Bíblia. Impressiona pessoas que ficam com Ele. Pode falar errado, pode se vestir com roupinha rasgada, mas quando tem Ele, é perceptível. Quem está entendendo o que eu estou falando? A pessoa quando tem Deus, é perceptível. Você sente a presença de Deus, filha? Você sente a presença de Deus? Sente? Fica com vergonha não. Sabe por que você está chorando? Porque Deus está curando suas emoções. Deus
Deus está curando os abandonos da tua vida. Sabe? Chegou o tempo de você parar de se culpar. Está entendendo o que eu estou falando para você? Está entendendo? Saia da culpa. Chegue diante de Deus com o coração aberto, limpo. Sabe, são muitos arrependimentos. Saia desse lugar. Sabe, quem vive lá atrás não consegue viver o hoje. Quem vive lá na frente não consegue viver o hoje. Viva o hoje com o Senhor. Entendeu? Saia da ansiedade. Porque isso te persegue ao ponto de às vezes você querer tirar a sua vida, cara. Sabe? Essa ansiedade, essa coisa. Tá entendendo o que eu estou falando? Não quero te expor. Não é para te expor. É para você se sentir amado. Amada pelo Senhor. Amém? E se as pessoas não conseguirem ouvir isso sem te julgar, elas não te amam. Então você não tem que dar bola para essas pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? O Senhor conhece você. Entendeu? E isso que você está sentindo é Deus curando o teu coração. E às vezes não tem nada a ver com o que eu estou pregando, tem a ver com a presença que está nesse lugar. Amém? Você tem sonhos? Tem pesadelos? Sim ou não? Não, mas você tem sonhos. São bons. Então você tem pesadelos. Se são ruins, são pesadelos. Amém? Você sonha muito? Te incomoda isso? Você acorda incomodada? Você contou para mim que você sonha. Entenda uma coisa, eu não lembro dos meus sonhos. Só para você entender a realidade. Eu não vou deixar o diabo te roubar. Estou trazendo você para a tua mente. Todo mundo sonha. Não, eu não lembro dos meus sonhos. Eu não lembro dos meus sonhos. Então é como se eu não sonhasse. Quando Deus falou no meu coração sobre os seus sonhos, é porque isso para você é latente. Acontece. Entendeu? Mas muitas vezes isso para você é peso. Amém? Mas é uma área que Deus quer usar na tua vida. Amém? Amém? Continua buscando o Senhor. Continua fazendo as coisas que precisam ser feitas para o Senhor, não para as pessoas. Percebe a diferença? O apóstolo Paulo disse assim: se eu quisesse ainda ser servo do Senhor, eu não estava agradando a homens. Quando a gente só se preocupa em agradar as pessoas, a gente deixa de agradar o Senhor. A gente agrada as pessoas porque a gente quer agradar o Senhor. É diferente. Ou seja, não deixa as pessoas governarem quem você é. Tem uma identidade em Cristo. Amém? Tem coisa que você vai dizer não para as pessoas. Amém? É preciso. Você entendeu o que eu estou falando? O não na sua vida é preciso. Amém? Você diz muito sim. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? Se sentiu exposta? Não? Que bom. Amém, irmãos? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Irmãos, a pergunta que eu faço para vocês: se a fé é algo intangível, ela tem tamanho? Ela tem tamanho, irmãos? Por mais que ela não tenha tamanho, ela tem uma medida, sim ou não? Ela tem um objetivo, consegue entender? Amém? Então, quando você começa a caminhar com Deus, a tua fé vai crescendo. Você começa a orar por uma pessoa, acontece, então você já sabe o que acontece, então você ora por duas, você já sabe o que acontece, você ora por três, você já sabe o que acontece, você começa a ficar forte naquilo que você está exercitando, sim ou não? Os discípulos oravam por muitas pessoas. Provavelmente esse foi o primeiro epilético. Está entendendo o que eu estou falando? E quando ele caiu como morto, o que eles fizeram? Opa, tenho fé para isso? Não, está entendendo? Acontece com você, irmão?
Não, pode orar aí, a dor de cabeça eu oro, mas AIDS eu não oro não. Não, dor de cabeça eu oro, mas loucura eu não oro não. Não, eu oro por dor no dedão, mas sem osso eu não oro não. Tá entendendo? A gente faz esse raciocínio não. Agora a pergunta que eu faço para você, olha o raciocínio diferente. O que Deus não pode fazer? O que você não crê. Está entendendo? Então você tem que olhar para aquele problema e dizer assim: Deus, Tu é poderoso. Infinitamente muito mais do que eu penso e posso imaginar. Está entendendo? E não tenha problema, irmão, bote a mão uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 e vá orando, e vá orando, e vá orando. Amém? Não saia culpado do lugar, porque a sua função é liberar uma palavra. A função da pessoa é receber. Se ela não recebeu, depende de você. Um dia chegou uma irmã na igreja e ela pediu para eu orar por ela. E eu não sabia o que ela tinha. Eu falei assim: irmão, o que a senhora tem? Aí ela veio no meu ouvido e disse assim: furúnculo na bunda. Aí eu não podia falar alto, né, irmãos? E aí eu botei a mão na cabecinha dela e disse: Deus, cura ela agora. Amém, irmã? Amém. Claro que o furúnculo não sumiu na hora, amém, irmãos? É uma pereba, uma ferida. E aí eu perguntei: sentiu alguma coisa? Ela disse: não. Eu falei: mas eu liberei a palavra. Amém? E ela saiu. Mal sabia eu que ela saiu de lá assim meia: ixi, a unção desse cara aí tá fraca. Eu não sabia disso. Tá tudo certo para mim também. Só que ela chega em casa, ela disse assim: Senhor, o pastor orou por mim, ele liberou uma palavra, eu aceito essa palavra. E de manhã ela acordou com um furúnculo seco, sequinho, irmão. Passou-se os dias, ela chegou na igreja e eu tinha esquecido da história. Pastor, posso dar o testemunho? Ela pegou o microfone e falou: irmão, eu estava com furúnculo, pastor orou por mim, não senti nada. Mas quando eu cheguei em casa, foi desse jeito que eu descobri a história, irmão, da pior maneira. Eu disse: ele já botou a mão em mim, ele já liberou a palavra. E não é que no outro dia acordou sequinho o furúnculo. Agora eu pergunto para você, irmão, qual é a diferença de outras coisas? Diga: nenhuma. Uma vez eu olhei para uma pessoa que ela pisou no prego, irmão. Quem é culpado por pisar no prego? A pessoa, sim ou não? Não é algo que acontece. Ela pisou e machucou. Jesus curou ou não? Curou. Porque independe de como acontece. Amém, irmãos? Jesus não tem limites. A gente não pode fazer como Naamã. Por acaso esse rio é mais limpo que lá? Querendo ensinar Deus a ser Deus. Não, porque 7 vezes e não 3, está entendendo? E a gente fica assim: não, irmão, não ora e não, porque é aqui, ó. Como se Deus tivesse limitado aonde eu boto a mão. Ou limitado a palavra que eu vou falar. Você está entendendo? Se você der o comando crendo que Deus vai fazer, o mundo espiritual se movimenta. Está entendendo, irmão? Por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, ou seja, um grão de mostarda tem uma finalidade, sim ou não? Sim ou não, irmão? O que ele faz? O que? Mostarda. Ele tem um propósito. Ele pode até ter um tamanho, uma medida, mas ele tem um fim específico. Ele sabe onde ele vai alcançar. A tua palavra tem que ser assim. Teu espírito, quando se deparar com algo, tem que ser assim. Porque aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador de quem se aproxima. Eu sei que Ele existe.
Tem galardão para você? Você acredita que tem galardão para você? Direis a este monte, vá para lá e para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. O que está incluído em nada vos será impossível? Tem alguma coisa que será impossível? Não. Agora, fé é no que ele faz, amém, irmão? Só é impossível quando não está nele, amém? Se a minha fé está no homem, se a minha fé está na palavra que ele falou, se a minha fé não está nele, que ele vai dar, que ele existe, que ele é real, amém, irmãos? Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. A pergunta é: qual demônio? Se o problema não era o pai do menino, se o problema não era o menino, se o problema era a incredulidade, qual demônio? Qual demônio, irmão? Meu Deus! Diga, da incredulidade. Existe um demônio que atua para que a mente das pessoas esteja cauterizadas. Você sabe o que é cauterizado, não sabe, irmão? Quem já pegou a carne do boi assim, queimou e deixou ela durona? Aonde você queima não fica mais grosso que outro lugar? Onde você tem uma cicatriz não fica mais grossa que a outra pele? Quando Deus diz assim, tirarei o coração de carne, não. Tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Pedra é algo fundamentado, é algo firme. Se você estiver firme nos teus conceitos e não se abrir para o Senhor, não consegue entrar. Então você tem que chegar diante de Deus e dizer assim: eu estou aqui, me ensina, me ajuda, me conduza, traga revelação, espírito de sabedoria. Lá em Efésios capítulo 1, ó, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito do Senhor venha sobre mim, traga revelação, traga entendimento. Está entendendo, irmão? Quem já orou assim? Deveria. Como é que você vai ter sabedoria de Deus? Quer sabedoria, peça, mas você não pede. Não é sabedoria humana. Amém, irmãos? Então existem demônios de incredulidade que geram prisões na mente. Amém, irmão? A Escritura chama de fortalezas mentais. Amém? Que só sai com jejum e oração. E o jejum e a oração muda Deus, irmãos? Se Deus é imutável? Está entendendo como é importante você entender as coisas? Muda Deus? Ela serve para mudar quem? Porque quando eu faço jejum, eu estou dizendo assim: Senhor, eu abro mão de fazer o que eu posso fazer para me sujeitar a Ti. Quando eu oro em línguas, eu não sei o que eu estou falando. Não sei o que eu falei. A Bíblia diz que quem ora em línguas ora bem, ora a Deus, sem entendimento. Por quê? Porque eu sujeito o meu intelecto a Ele. Percebe que também é uma humilhação? Sim ou não? Porque se eu estou abrindo mão de governar os meus pensamentos, eu estou me sujeitando a Ele. O jejum é a mesma coisa. Quando você dobra o joelhinho para orar e pedir algo para Ele, também é uma humilhação. Amém, irmãos? Só que essa humilhação não é uma humilhação ruim, irmãos. É uma humilhação boa. Por quê? Porque Ele tem conselhos para nós que nós jamais conseguiríamos enxergar. Amém, irmãos? Você olha para mim, você consegue enxergar os segredos do meu coração? A Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Sabe o que isso significa? Ele sabe cada pecinha que precisa ser encaixada, cada curinha que precisa acontecer, cada coisinha que precisa ser modificada.
Então o que está faltando? Eu me sujeitar a isso, sim ou não? Como é que você se sujeita a isso? Buscando o Senhor, se aproximando do Senhor. E esse se aproximar do Senhor é daqui para Ele. Não tem a ver com um lugar geográfico, amém, irmãos? Diga, pode ser na igreja, pode ser lá em casa, pode ser no carro, pode ser na rua. Por que eu faço esse exercício com você? Porque você precisa abrir a sua mente. Não perca tempo de estar com o Senhor, irmão. Eu estava tomando banho e estava lá, está entendendo? Eu estava lá com o Senhor. Estava dirigindo ali, nós, o pastor conversando e no meu espírito, está entendendo? Você pode lavar a louça e está lá, sim ou não? Tenha consciência que o Senhor está contigo o tempo todo, irmão. Amém? Mesmo que você não seja batizado com o Espírito Santo, se Ele está sobre toda a terra, Ele está perto de você. Amém? Quem entendeu? Você achou muito diferente? Você ficou bravo comigo? Eu amo vocês, sabia? Você pode até ficar bravo comigo, mas eu não fico bravo com você. Eu saí da minha casa com a minha mãe doente. Essa noite eu não dormi direito. Por você. Andei 300 e poucos quilômetros. Então não acho que eu vim aqui querendo ganhar algo de você ou querendo aparecer ou coisa parecida. Eu vim aqui porque eu sabia que Deus queria dar algo para alguém. E quanto a isso, é muito bom a gente fazer parte disso. Quem entende? Quem quer andar com o Senhor? Quem quer ir para onde o Senhor está se movendo? Não é um esforço. Está entendendo? Eu quantifiquei coisas para você começar a entender que às vezes você vai fazer coisas que vão lhe custar algo. Também é humilhação. Também é morte. Mas Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de ti? Tem, irmão. O que vai te separar do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a angústia, a dor, a aflição. Amém? Coloque a mão no seu coração. Coloque-se de pé comigo, por favor. Eu queria que você orasse e dissesse assim: Senhor, traga sobre mim essa revelação da Tua bondade. Senhor, não faça com que eu fique só olhando para mim, mas que eu consiga te enxergar como Tu é. Que eu pare de me cobrir, de me proteger, mas que eu entenda que Tu és a minha proteção, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu escudo, Tu és o meu socorro, bem presente. Diga para Ele: Tu és o meu socorro, bem presente. Aleluia. Aleluia. Deus é o teu socorro, irmão. Deus é o teu socorro. Jesus veio hoje socorrer pessoas neste lugar. Jesus veio hoje trazer mudança de estação, mudança de relacionamento. Deus veio hoje trazer para pessoas aqui uma revelação nova, um entendimento novo. Jesus veio trazer aqui
para pessoas um lugar de intimidade mais profundo. Jesus está te convidando a entrar neste rio, a entrar neste lugar, sem culpa, sem condenação. Pegue na mão dele nesta noite. Irmão, você não precisa de mim nesse momento. Ele está ouvindo a tua oração. Fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele. Labaço e necai. Não perca tempo. Não olhe para o lado, não olhe para o outro lado. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui por tua causa. Muda a minha vida, muda a minha história. Muda, Senhor, essa estação. Senhor, eu estou aqui porque eu creio que haverá mudança, haverá revelação sobre a minha vida, haverá, Senhor, um estágio novo. Senhor, eu vou entrar nesse lugar de descanso. Eu já consigo ver eu entrando, eu já consigo ver eu conquistando, eu já consigo ver eu comendo, Senhor, essas frutas grandes. Eu já consigo ver, Senhor, a promessa se concretizando na minha vida. Oh, diga: eu tenho um espírito de Caleb. Eu tenho um espírito de Caleb. Diga: eu tenho um espírito de Josué, um espírito que crê, um espírito que crê, um espírito que crê, um espírito que enxerga as promessas. Irmão, eu não estou falando de espírito no sentido de coisa espiritual, mas de ser, uma vontade como dele, uma atitude como a dele. Eu tenho uma atitude como a de Caleb, eu tenho uma atitude como a de Josué. Um espírito de intrepidez, não um espírito de medo, um espírito de filho, de filiação, porque você não está só. Ainda que a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Ele é aquele que te protege com as suas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Alabanacassou. Ele ainda é o Deus que prepara a arca para salvar as pessoas da destruição. Ele ainda é o Deus que dá a palavra antes do acontecimento. Ele ainda é o Deus que dá o livramento antes do juízo. Há uma arca para você, um lugar de proteção que vai fazer você passar pelas tempestades, pelos dilúvios, pelos problemas, e vai te levar em segurança. Oh, Riabanaço e Camanaço. É tempo de mudança de pensamento. Sabe, se os discípulos não conseguiram orar, se alguém não conseguiu fazer, eu quero te dizer que hoje é o tempo de você fazer, hoje é o tempo de você se aproximar, hoje é o tempo de você declarar, hoje é o tempo de você dizer: chegou o meu tempo, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Eu não vou sair daqui sem o Senhor. Não olhe para quem está do teu lado, olhe para o Senhor neste momento. Toque na orla dele, toque na orla dele, toque na orla dele. Eu quero te dizer, tem pessoas que vão sair daqui igual, mas você não pode se conformar com isso. Não seja um assim, seja diferente. Não seja multidão. Não seja multidão. Seja como João. João não saiu de perto de Jesus nem na cruz. Não saia de perto do Senhor. Não importa o que está acontecendo, não se renda. Continue.
Rabacassori Carabanai. Ori Abarabashou. Ori Abacassou. Descendo aquela música, pequena nuvem. Veja uma pequena nuvem. Continua orando, irmão, continua orando, não pare, 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 não pare. Continua orando, Rabacassore de Carabassou, Xerebe de Carabassou, Alai, show, Yekereberecai. Oh,